Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, finalmente retorna o anime Pokémon. Eu tô bem ansioso pra discutir aqui esse episódio com vocês, então deixa seu like. E vamos lá, finalmente o encontro da Liko, do Roy, do Fried com a avó da Liko. Esse episódio é muito sobre isso e o finalzinho já começa a esquentar para uma situação que vai dar o desfecho, provavelmente, em toda essa primeira parte do anime. Então deixa seu like, ele ajuda demais, e bora lá para mais um vídeo. Bom, o episódio começa com todos ali fascinados com o Pokémon que saiu do colar da Liko. Eles não têm informação nenhuma, todos eles estão ali reunidos no dirigível dos Trovonautas e querem saber mais sobre esse Pokémon. Nem na Pokédex há qualquer, enfim, vestígio de informação sobre esse Pokémon. Nós, telespectadores, a gente sabe que se trata do Terapagos, mas também estamos de mãos atadas, não há muitas informações sobre esse Pokémon de fato. Mesmo assim, a Liko e o Roy acabam sendo convidados pelo Fried, porque tá na hora deles saírem do dirigível e irem até o castelo onde a avó da Liko está, para entender mais o que está acontecendo. O Fried pede então para que todos fiquem por ali, enquanto Liko, Roy e ele vão até o castelo. Mas é muito interessante o fato da Liko, tipo assim, realmente estar intrigada com o Pokémon, mas ao mesmo tempo ela acaba pensando o quanto esse Pokémon é fofo, até mesmo no ato de bocejar ali, né? Ela tá fascinada com o Pokémon. E eu preciso dizer que é muito fofo toda a preparação da Liko e do Roy ali pra ir encontrar com a avó da Liko, porque o Roy tá enchendo a bolsa dele de berries, e ele tá curioso pra saber como é a avó da Liko, e ao mesmo tempo a Liko tá, tipo assim, armada de Pokémon. Porque tem a Ratina na touca dela, tem o Terapagos na mochila, e ainda ela vai levar o Sprigatito no colo, que tá fazendo birra porque tá um pouquinho enciumado por conta do Terapagos. E aí, eles vão, de fato, agora, rumo ao castelo onde a avó da Liko está. Logo depois a gente corta por uma cena bem interessante do Amityville no submarino dele, junto com a Konya e o Zir. E é bem legal porque ele se comunica com o Humber, né? Que é um dos ali cabeças dos exploradores. E aí o Amityville acaba confessando para ele que estava agindo pelas costas dos exploradores, porque estava se aproximando mais da Liko e do Roy, dos Trovonautas e do Pingente. E ele acaba relatando até mesmo a forma como o Pingente reagiu e se transformou num Pokémon. Isso chama a atenção do Humber. E aí o Amityville diz que não queria perdê-los de vista e acaba falando que eles estão se dirigindo para a cidade de Hammerlock. E o Humber, bom, tipo assim, passa aquele pano, diz que ele não deveria mais fazer isso, mas aí o Amityville diz, dispenso críticas e vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E segue o baile. E aí o Humber se comunica com alguém, provavelmente algum outro membro dos exploradores, talvez de um escalão menor, e questiona onde está o Spinel. E aí é dito que ele está junto com a Agate, e ele acaba questionando aonde estaria o Onix. E aí o Onix acaba aparecendo, e ele diz que tem uma tarefa para o Onix, que ele deve ir junto com a Sango, que é a outra membro também dos exploradores, até Hammerlock. E ele quer ir junto também, porque ele quer ver com os próprios olhos o despertar do Pingente. Pois é, no caso, o Pokémon. Então ele está muito curioso por conta dessa informação, né, do Amityville. E aí os três estão se dirigindo para Hammerlock. Bom, logo depois a gente corta para Liko, Roy e Fried chegando na Wild Area. E eles são surpreendidos pelo Squawkabilly da Diana, que é a avó da Liko. E é bem legal porque eles acabam observando o Pokémon na Pokédex, no caso o Roy. E eles vão ser guiados pelo Pokémon até chegar no castelo. É muito interessante porque o Fried diz que, tipo, não sabia que havia um castelo, assim, por ali. E aí eles acabam chegando num local onde tem várias pedras e tem um Stonejourner ali, que acaba abrindo ali as pedras como se fosse uma porta secreta. E aí eles entram lá e estão a caminho do castelo por uma passagem secreta bem legal.
É interessante que alguns Pokémon por ali estão observando, dando a entender que provavelmente eles meio que protegem o local e informam também o pessoal do castelo caso alguma coisa assim anormal esteja acontecendo. A gente consegue perceber alguns Pokémon pela redondeza que estão só observando. Então isso é bem interessante também. E vale a pena mostrar aqui com certeza que Kizir e Konya estão a caminho também, né, desse castelo. Bom, eles estão perseguindo, né, ali com o Roy e o Fried. E aí eles acabam perdendo eles de vista justamente porque eles entraram nessa passagem secreta. E aí um Morgraine pula na cabeça assim do Zir e assusta eles. Mas talvez esse Morgraine pode ser, enfim, também, né, um Pokémon que está ali de guarda, observando todas as anomalias que acontecem naquele caminho. Bom, no caminho para o castelo, a Liko tem um diálogo bem interessante sobre a relação dela com a avó. Isso porque ela acaba dizendo que, bom, a última vez que ela viu a avó dela foi no ano anterior, quando ela ia ainda para a Academia Índigo, e ela foi até Paldea para prestigiar a Liko, por conta dessa decisão dela de ir até Kanto, né, participar dessa academia, e consequentemente presenteou ela com o colar. A Liko diz que ela sempre tá viajando, mas ela sempre tenta, assim, dar uma pausa nas viagens e conversar com a Liko, e visitar a Liko, etc. Só que elas nunca tiveram tempo para sentar, de fato, e conversar com calma. Mas ainda assim ela diz que a avó é uma pessoa muito bacana de lidar e ela gosta muito dela. Enquanto isso, o Amityville chega e pergunta para Konya e o Zir onde estão, né, os 3 Trovonautas, mas eles dizem que perderam o rastro deles, mas o Amityville diz que eles devem estar pelas redondezas e é só fazer algum tipo de busca por ali que eles vão encontrar o rastro deles, com certeza. E aí, a Liko, o Roy e o Fried finalmente chegam no castelo e a Liko é surpreendida pelo Arcanine, né, da avó dela. É uma cena muito bonita, na verdade, é bem legal ver esse encontro da Liko com o Arcanine. E logo em seguida, ela acaba encontrando com a avó dela, e é uma cena bem legal, a porta assim do castelo se abre e lá está ela. Bem legal esse encontro. Bom, o encontro obviamente é feito com várias apresentações ali, mas o momento que eu acho que chama mais a atenção é quando a Liko mostra o Sprigatito para a avó dela, a Diana, né? E é bem legal porque o Sprigatito, ele tem essa personalidade de não confiar inicialmente nas pessoas, assim, né, que ele acabou de conhecer. E ele acaba meio que quase arranhando a Diana. Só que a Diana tem uma postura, tipo assim, tranquila sobre isso, porque parece que ela entende que é a personalidade do Pokémon. E isso chama a atenção da Liko. A Liko acaba refletindo, nossa, que atitude diferente, né? Ela não se incomodou com o fato do Sprigatito tentar arranhá-la. Então, é uma situação bem interessante e mostra, obviamente, um nível de amadurecimento e compreensão sobre os Pokémon extremamente diferente em relação a Liko, obviamente. Bom, e aí nós temos o momento que eles acabam contemplando ali o castelo, né? E a Liko diz que aqui é sua casa, avó. E aí ela diz que, bom, mas é um dos esconderijos dela, né? E há vários Pokémon ali que a gente acaba descobrindo que são Pokémon selvagens, que ela permite que morem ali. E quando eles se sentem, enfim, entediados e não estão mais afim de ficar por ali, eles simplesmente vão embora. Então, é um lar de liberdade. E aí o Fried diz que, bom, é a mesma coisa, né, do Brave Asag, que é o dirigível dos Trovonautas. Então, há muitas semelhanças ali na política, né? De como os Pokémon se relacionam com esses locais. E isso é muito interessante. E aí a Diana passa a comentar com a Liko, depois de uma transição de uma cena, já sentados no sofá conversando. E ela diz que percebeu que muitas pessoas estavam interessadas, né, no pingente dela. E aí foi quando ela entrou em contato com a mãe da Liko, a Luca. E aí a Diana acaba agradecendo a Liko por trazer de volta, né, o colar pra ela. Só que a Liko fica meio sem graça, tipo assim, então, vó, é que, assim, o pingente vira um Pokémon. E aí o Terapago sai da bolsa da Liko. E a Diana reconhece o Pokémon e acaba falando, provavelmente é o Terapagos. Eu não acredito no que eu estou vendo.
E o Terapagos, bom, pra mim, eu pensei que, enfim, jamais imaginaria que ele estaria nesse colar. E ela acaba até pedindo desculpa pra ele, porque, né, o colar era dela antigamente. E ela acaba acariciando ele ali, mas ela diz que ela acredita que, sei lá, talvez seja uma coisa semelhante aos fósseis ou algo assim. Mas depois ela conclui que o Pokémon simplesmente poderia estar adormecido e decidiu acordar. Mas ela também diz que esse Pokémon parece um pouco diferente da versão que ela conhece, porque ele tinha uma concha muito maior. E, enfim, no final das contas, eles acabam ali se fascinando com as coisas que ela está falando, mas ela dá um dado muito importante. Esse Terapagos provavelmente é o Pokémon que viajou com o Lucius, o viajante misterioso. E aí, o Roy interrompe tudo, dizendo que o Fuecoco está com muita fome. E aí, a Diana diz que, bom, acho que é melhor irmos comer primeiro, depois conversar. Em contrapartida, o Amityville já descobriu a passagem secreta, usa o Cerulege para afastar o Stonejourner e eles acabam entrando ali na passagem secreta. E, bom, o Arcanine e alguns Pokémon que estão lá do lado de fora começam a perceber que alguma coisa estranha está acontecendo. Enquanto isso, a Diana começa a conversar um pouquinho mais com eles depois que eles começam a comer. É bem interessante porque ela só tem enlatado. Porque ela é uma pessoa que parece que não para em casa e vive em aventuras. Então ela não tem muito tempo para cozinhar e fazer compras, né? Ter comida estocada dentro de casa. São coisas mais enlatadas, mais rápidas de comer. Isso impressiona a Liko, mas assim, não deixa ela surpresa necessariamente, porque ela sempre está com pressa, a avó dela, então meio que faz sentido ali. E aí, é bem interessante porque a Diana começa a contar um pouco mais sobre a história dela e até mesmo a relação dela com o colar. E ela diz que tudo começou quando ela era muito pequena, mais nova que a Liko. E aí é mostrado uma casa. É bem interessante porque essa provavelmente é a casa dela. E a arquitetura da casa lembra um pouco aquelas casas da região de Kanto, principalmente de Pallet. Mas assim, não há como confirmar isso no momento. Mas é uma observação que foi feita na minha live e eu precisava colocá-la aqui com certeza. Bom, então a Diana acaba explicando que quando ela era pequena, ela era uma menina que adorava se aventurar na casa, fazer, enfim, coisa de criança mesmo. E aí ela tava no sótão da casa dela, a mãe dela pedindo, né, pra que ela saísse dali. Aí ela encontrou uma espécie de uma mala, uma maleta, um baú. E aí ela abriu. Nisso tinha uma caixinha com um pingente. E não só um pingente, um livro com as memórias, né, do Lucius, do aventureiro que também possuía esse colar. E desde então aquilo foi o combustível para ela se tornar uma aventureira no mundo Pokémon, né? Então ela queria saber mais sobre Lucius e em base das suas anotações. E aí ela viajou pelo mundo todo Pokémon, mas ela não teve muita sorte em 30 anos, né, de viagem para encontrar alguma coisa sobre ele. Então, assim, a Liko acaba até ficando impressionada com isso. Porque, né, ela fica feliz que o Terapagos decidiu aparecer para ela. Ao mesmo tempo, a Diana acaba dizendo que em um determinado momento ela acabou encontrando com um velho amigo dela. Só que ela percebeu que esse velho amigo estava também ao lado de várias pessoas poderosas. E ela percebeu que esses poderosos queriam o colar dela. Foi aí então que ela percebeu que ela corria perigo com o colar, né? E tudo isso começou a acontecer como está acontecendo agora. Esse velho amigo, no flashback, a gente percebe que é o Humber, né? Que trabalha para os exploradores. Então, provavelmente, seja lá quem estiver mais acima, como o Gibeon, por exemplo, dos exploradores, tem o real interesse no colar e provavelmente entre outras coisas que envolvem o Lucius, não só talvez o Terapagos. E aí, é muito interessante toda essa história, e ele veio fazer essa visita faz poucos meses, né? E ele veio com a oferta de ajudar a Diana, né, em busca
da aventura dela, né, do desfecho da aventura dela, provavelmente querendo saber mais sobre, né, o Lucius, etc. Só que eles queriam de fato o pingente, não tinha como, então por isso que ela deixou aos cuidados da Lico para que despistassem os exploradores em busca desse colar, só que meio que não adiantou, né? E aí a Lico e o Roy acabam conversando sobre a Pokébola ancestral. O Roy tira a Pokébola ancestral da bolsa e mostra pra ela. Você conhece esse item? Inclusive, provavelmente foi o que inspirou também esse livro, né? Que são as aventuras do viajante misterioso. E a Diana fica impressionada com a Pokébola e com uma frase da Lico. E então a Lico acaba relembrando o momento que encontrou, não só com a Arbolívia, mas também com o Galarian Moltres, e acaba falando que alguma coisa mágica aconteceu ali, como se ela tivesse acesso às memórias do Terapagos. E uma frase foi dita, algo como Rakwa. Porque a Lico pergunta pra Diana, você sabe o que é Rakwa? Que na review passada a gente chamou de Laqua, né? Mas provavelmente é o lugar que o Lucius queria, né, encontrar. E aí a Diana acaba reafirmando isso, dizendo que esse local ela já ouviu falar e era um local que o Lucius almejava encontrar muito. E aí ela diz que talvez ela consiga mais informações se ela mostrar para, né, a Lico, o Roy, o Frid, uma coisa que ela tem. Provavelmente são as memórias dele, esse livro. E aí ela vai buscar. O Terapagos até fica meio assim, preocupado, tenta ir atrás dela, mas a Lico meio que não deixa, ele acaba caindo. E é bem interessante que como o Frid está ansioso, né, pelas informações, porque, enfim, ele é um professor Pokémon, acho que isso de alguma forma atrai ele. E nisso, que ela está saindo para buscar esse item que ela quer tanto mostrar para os outros, ela é surpreendida por invasores. O Arcanine acaba avisando ela, é bem legal, os outros Pokémon também. E, ao mesmo tempo, na sala, onde a Lico, o Roy e o Frid estão esperando, o Amichu e a Konya e o Zir aparecem e desafiam eles para uma batalha, porque eles vieram buscar o Pokémon. O Frid já manda o Charizard, a batalha já está prestes a começar, mas uma reação muito maluca acontece com o Terapagos. Ele salta do colo da Lico e começa a querer peitar o Amichu. Tipo assim, é uma reação de proteção, mas ele realmente encara o Amichu e o Amichu passa a encarar ele também. Alguma coisa tá rolando ali. E o episódio termina nesse clímax de que, bom, a coisa vai ficar feia. E aí a gente vai provavelmente acompanhar no próximo episódio essa batalha. Bom, pessoal, esse episódio ele foi muito interessante, mas também foi aquela coisa, né? Eles não podem entregar o ouro, então você fica com aquela sensação de que a Diana disse e não disse nada. Então, provavelmente porque eles não querem entregar o plot de uma vez só, impedindo a história de dar continuidade. Ah, o Fuecoco tá com fome. Enfim, então nesse ponto, eu acho que, tipo assim, é um meio a meio. Gosto da história sendo contada e acredito que a Diana daqui pra frente deva fazer mais presença dentro desse anime. 30 anos procurando um Pokémon, pra deixar a mulher no escanteio não dá, né? Eu acho que, tipo assim, não só o Pokémon, mas encontrar as histórias do Lucius, não dá pra deixá-la de lado. Então, acho que faz parte, assim, uma coisa saudável do roteiro envolver mais a Diana, e espero que sim. E já vou fazer um parênteses aqui. Arcanine muito necessário, né? Assim, raiva do anime não ter investido mais em a presença de Arcanine no passado. Mesmo com um Arcanine gigantesco andando ali com o Ash na primeira abertura. Porque, caramba, é um Pokémon muito bonito, muito legal de acompanhar ali. Fantástico. E, enfim, fecho meu parênteses aqui, porque é sobre isso. Arcanine, muito legal de acompanhar ali nas animações. Mas gostei do fato do castelo ser um castelo escondido. Isso também justifica um pouco para os jogos, porque a gente não sabe de presença nenhuma de um castelo. Eu sei que, né, o universo do jogo e do anime é muito diferente, mas é interessante que eles acabem fazendo isso, sabe? Ah, esse castelo fica num local escondido, entendeu? Tem todo um rolê que eu gostei de ver aqui eles, enfim, tentando se esquivar da história original, o que é bom.
né? Ou então, assim, a Diana não estava nos castelos lá de Hammerlock, onde está localizado o ginásio do tipo dragão. Não, ela está ali num castelinho, que é um esconderijo dela e um lugar, uma safe zone para os Pokémon. Legal, muito bacana. Gostei da reação dela com o Sprigatito, acho que isso deixa em evidência, né, como a Diana é uma treinadora muito mais madura e experiente do que a Liko, enquanto a Liko se impressiona com uma atitude que a Diana tem por conta de uma tentativa do Sprigatito em arranhá-la, né? Eu acho que isso mostra que ela sabe lidar com as situações. E é interessante que eu acabei não citando, mas a Diana acaba dizendo, né, que pro Sprigatito cuidar da Liko, mesmo que às vezes ela possa ser teimosa, ela é uma garota gentil, doce, então... Enfim, só que o Sprigatito, ele tá com alguns probleminhas ali, ele tem dificuldade de conhecer as pessoas inicialmente, mas depois fica tudo ok. Bom, eu acho que o episódio foi muito bom, porém ele não entrega tudo o que ele quer entregar. A parte do Amityville conversando com o Humber, eu acho que foi útil e necessária, porque parecia muito que o Amityville estava basicamente traindo os exploradores. Então, assim, é interessante que ele ainda queira fazer parte, contar o que ele fez, mas, assim, poucas palavras, né? Não vem me dar sermão, não. Tchau. Foi isso que ele fez. Gostei bastante também. E, num sentido, assim, geral, eu gostei das interações com o Terapagos. Ele parece ser um Pokémon que talvez ainda tem muito a nos dizer, né? Ele é bem fofinho, bem animado, típico de Pokémon, tipo assim... que do nível dele que aparece no anime, se é que vocês me entendem, né? A gente vai desde Meloetta, enfim, Pokémons que tenham uma carga lendária ou mítica dentro do anime, dentro do contexto da história Pokémon, que acabam sendo um pouco quanto enigmáticos, mas muito bem humorados. Enfim, então gostei. Gostei da presença dele também. No geral, acho que o episódio ele foi bom. Eu ainda acho que ele falta entregar mais a história. E o anime tenta se esquivar, né? Inclusive, se você for assistir esse episódio, preste bastante atenção com o que eles fizeram com o Pikachu. Porque o Pikachu ele não estava presente com o Fritz. Porque talvez por bem da história seja interessante que o Pikachu fique com os Trovonautas. Mas eles deram uma forma de colocar o Pikachu em algumas transições. Porque ele estava com fome, então ele estava cuidando do dirigível, ficou com a barriga roncando, depois foi devorar comida Pokémon. Então, perceba como o anime, né, ele tem esse compromisso com o Pikachu. É interessante você notar. Sobre a arquitetura ali da casa da Diana, quando ela era pequena, parece algo relacionado a Kanto, Pallet, enfim. Não sabemos se no futuro vai ser um pouco mais explicado sobre a origem da Diana, mas é interessante essa observação que fizeram por lá, eu achei bacana. E por fim, para terminar esse papo da Diana e também esse review, qual será a relação, né, da Diana com o Humber? Porque qual o contexto dessa amizade? Eles saíram juntos numa jornada depois que ela começou a se aventurar com o Arcanine? Provavelmente não, porque nas screenshots que a gente vê ali, o Humber não está presente, então parece que, enfim, em algum momento o Humber faz parte, né, da história da Diana. Estou muito curioso para saber isso. E, fechando aqui com ele, a gente percebe que os exploradores são os caras que têm muito dinheiro. Eu falei disso, acho que na review passada. Parece uma coisa de alguém muito poderoso. E assim, esses poderosos geralmente pensam sempre mais em dinheiro e em formas de terem acesso a algum local e, enfim, seja muito raro ou enfim, que possa fornecer a ele algum tipo de coisa muito absurda. Talvez seja algo referente à área zero, o que eu acredito que possa ser, justamente para que ele possa explorar isso. Então o anime com essas características me faz me guiar para isso, sabe? Não sei, é tudo muito difícil de decifrar. Talvez não seja nosso papel no momento, mas tô gostando de como a história tá indo. E, ao mesmo tempo, também gosto de como
a possibilidade da gente talvez ir pra Kitakami com esse diário, né, de anotações do Lucius. Lembra muito aquele livrinho também, que aparece em Kitakami. Então, quem sabe a gente não acabe indo pra Kitakami também, e o jogo e o anime, né, se posicionem agora de uma forma um pouco mais linear, para que a gente tenha essa experiência com o tempo de ir pra Kitakami, talvez Blueberry Academy, enfim, alguns episódios passando por aí. Mas eu ainda fico na expectativa de Jotô, e fico na expectativa de Jotô por conta dos merchandisings que estão em cheio em Jotô. Bom, essa é a minha impressão sobre esse episódio. Episódio bom. Vale a pena conferir. E eu vou dar 5 estrelas. Foi um episódio bom. Eu achei episódio bom. Acho que vale 5 estrelas. Talvez não foi ótimo, perfeito. Mas não vejo por que dar 4 estrelas. Foi um episódio que cumpre o que era prometido, né? Esse encontro, um pouquinho da história. Enfim, todo esse mistério. Gostei do episódio. E agora esse momento, né? Amityville, Trapagos, Frigg. Vamos ver como essa batalha vai fluir. Espero que bem. Enfim, forte abraço. A gente se vê logo logo. Me diga aí nos comentários o que vocês acharam. Fui!